Eu vim passar uma mensagem rápida da Parashá da semana, Parashá Toldot. Bom, essa Parashá ela fala, entre outras coisas, sobre o nascimento de Jacob e Esav, e conta umas das histórias bastante conhecidas entre esses dois irmãos, que Jacob comprou a primogenitura de Esav, e muito depois, quando eles foram ganhar a brachá de Yitzhak, Jacob foi lá e trocou de lugar com Esav. A mãe de Jacob fez ele trocar de lugar, e aí Jacob estava cheio de medo de como é que ele ia ganhar essa brachá e tal. E aí a mãe dele falou o seguinte, bota as roupas de Esav, e aí se Yitzhak for te apertar, ele vai ver que é Esav e ele vai dar a brachá certa pro primogênito, na teoria. E aí Jacob foi lá, botou as roupas, Yitzhak pediu pra apalpar, né, a mão dele pra ver quem era, já que ele não enxergava muito bem. E aí ele viu o seguinte, ele viu que era Esav, certo? As roupas mais peludas e tal. Só que a voz ainda que estava falando com Yitzhak era de Jacob, o jeito que ele falava era de Jacob, um jeito mais educado e tal. Então, e aí Yitzhak soltou uma frase muito conhecida, Kol Kol Yaakov e Ayadayim de Esav. A voz é a voz de Jacob e a mão são as mãos de Esav. Mas vamos lá. E aí Yitzhak foi lá, acreditou e deu a brachá. Então a gente está supondo que na teoria Yitzhak foi ingênuo. Ele não sabia que estavam mentindo para ele, ou que talvez estavam mentindo para ele, porque ele foi lá e deu a brachá. Então, na verdade, a gente pode pensar, a gente pode ver essa passagem de outro jeito. A gente pode conferir que, na verdade, Yitzhak, na teoria, não foi tão ingênuo assim. Mas ele deu a brachá porque, para ele, o ideal, tanto que Yitzhak ahavet Esav, a gente fala na Parashá. Yitzhak, ele gostava de Esav. Então, como assim? A gente pode olhar que Yitzhak, na verdade, ele acreditava que o futuro de Am Yisrael estava em Esav. Porque qual que era a característica de Esav? A guerra, saber utilizar do material, ele era muito material. Enquanto Yaakov, a gente falava Esav, Ishtzai diz Tzadeh. A gente fala que ele era um cara de caça, ele é um cara que saía para o campo, ou seja, ele trabalhava, ele era mais físico. E Yaakov estava no Shevoalim, ele sentava e estudava a Torá. Então, o que Yitzhak acreditava? Não, o futuro de Am Yisrael está na mão de Esav, e não na mão de Jacob. Ou seja, o que ele falou? Então, quando ele falou, a Kol Kol Yaakov e Ayadayim de Esav, tá bom, não sei para que eu estou dando brachá, mas eu estou dando brachá para a pessoa certa, porque a hora que eu tenho os dois, a Kol Kol Yaakov e Ayadayim de Esav, ou seja, ele estava, o futuro de Am Yisrael está tanto em Esav quanto em Jacob. Eu preciso de pessoas tanto, a Kol Kol Yaakov, a voz de Jacob, estudando Torá mais fortes, e também Ayadayim de Esav, mas eu também preciso de Chomriut, eu preciso de físico. Então ele acreditava que o futuro de Am Yisrael ia sair dos dois, não só de Jacob, como a gente vê hoje em dia. Mas aí, quando a gente vê que, na verdade, ele descobre que Esav não era tudo isso, que Esav, na verdade, era um rachá, a gente vê que Yaakov, ele entra numa briga com o anjo de Esav, nas próximas parashot, a gente vai ver. Então, a hora que Yaakov entra numa briga com o anjo de Esav, e o anjo de Esav dá um nome para ele novo. O nome para ele novo? Israel. A hora que ele dá um nome novo para Yaakov, quer dizer que agora Yaakov é o futuro de Am Yisrael. Só Yaakov. E aí Yaakov ele vai ter que guerrear contra o anjo de Esav. E aí quando ele guerreia contra o anjo de Esav, ele ganha a característica de Esav, que era o físico. Mas ele ganha isso de uma forma terrorada, de uma forma pura. Então como é que Yaakov e Adam e Esav, esse é o ideal de Am Yisrael, fala Yitzhak. Na verdade ele queria dar brachá, pode ser que ele não sabia para quem era, mas era isso que ele queria de Am Yisrael. Ele queria tanto uma parte física, quanto uma parte espiritual, tudo junto. E a hora que ele vai lá e guerreia com o anjo de Esav, Yaakov vai lá e ganha as características de Esav também, mas de uma forma pura. Ele ganha a guerra, ele ganha a característica de guerra, ele ganha a característica de mundo físico, de trabalho, e ele também já tinha a característica de Torá e de estudar e se aprofundar nos assuntos da Torá. Então, na verdade, o que Yitzhak vai ensinar pra gente é que o certo e o futuro de Am Yisrael só vai se dar quando a gente tiver os dois muito juntos. Então, que Bezat Hashem, a gente agora está vivendo um momento exatamente de guerra. Uma das características de Esav era essa. E Bezat Hashem, a gente vai conseguir vencer tanto com essa característica que a Jacob adquiriu. E a gente mostrar que não só quem está na guerra, mas também quem está fora dela tem que ajudar nela. Como assim? Tem que ajudar também com o estudo de Torá, se aprofundando, cumprindo mitzvot, que é tanto os dois lados, de Shtai e de Sadeh, que é a caça, e também está no Shevoalim. Então, que Bezat Hashem a gente possa cumprir esses dois lados de Am Yisrael e que foram continuados só por Yaakov e não por Esav, e que Bezat Hashem tudo acabe bem.
e com tantas filot e tantos estudos de Torá. Shabbat Shalom e esperamos todos vocês no Snif esse Shabbat.